Então, bom dia para todo mundo, bom dia, Gessé, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, a doutora Silvia conversou já comigo, né? Essa proposta de conversar com vocês aí da residência, e a gente falar um pouquinho sobre teste de sensibilidade, tá? Então, como eu falei, a qualquer momento pode me interromper, né? A proposta é eu vou mostrar um pouquinho aqui para você as duas normativas que existem, né? Uma foi seguida por muitos anos dentro da microbiologia, que é o CLSI, né? É um comitê norte-americano que padronizou todos os testes de sensibilidade, tá? E o que os laboratórios brasileiros têm seguido atualmente segue mais a linha europeia. E aí tem um comitê novo que faz talvez uns 5 anos que ele tá, né, foi criado, que é o BR-CAST ou BR-CAST, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho nessa linha, vou mostrar um pouquinho algumas coisas sobre a padronização desses testes de sensibilidade, de suscetibilidade das bactérias frente aos antimicrobianos, tá bom? Eu gosto de começar, só para a gente lembrar alguns conceitos que a gente vê às vezes lá na graduação, né? É que teste de sensibilidade, como eu coloquei aqui, essa é uma frase que não é minha, tá? São desses documentos, mas os testes, eles são indicados quando a gente precisa, né, tratar esse micro-organismo, então a gente precisa entrar com uma terapia antimicrobiana, porque a gente não sabe se essa bactéria tem ou não tem resistência a determinado fármaco, tá? Então, mesmo sabendo que gênero, que espécie ela tem, a gente não consegue predizer se ela está resistente ou não a determinado antibiótico. Então, se ela já trocou material genético, se ela sofreu uma mutação, a gente não consegue dizer isso, tá? Então, por exemplo, uma Escherichia coli, né, uma Escherichia coli, ela é uma bactéria muito difícil da gente, inclusive, predizer se ela já tem ou não resistência. Então, esses determinados micro-organismos, a gente precisa testar em laboratório para poder ajudar aí o clínico a fazer um tratamento correto, tá? Então, a gente vê mesmo no laboratório o que a gente chama de resistência adquirida, que é essa resistência que a gente não consegue muito dizer se a bactéria já tem ou não, tá bom? Então, essa é a grande proposta dos testes de sensibilidade. E esses testes de sensibilidade, eles podem ser feitos de diferentes formas, nós temos vários métodos, tá? Nós temos os métodos qualitativos, esse daqui é o que é mais feito nos laboratórios do Brasil, porque ele é mais fácil, ele é mais prático, né? Ele é mais barato. E os métodos quantitativos. Os métodos quantitativos, eles vão determinar exatamente o quanto de droga é necessário para inibir o crescimento de uma bactéria, tá? E aí a gente tem várias metodologias que eu vou falar um pouquinho aqui na aula de hoje. Então, esses métodos, eles determinam o que a gente chama de concentração inibitória mínima, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, olha, só para mostrar um pouquinho para você essas normativas, né? Então, todos esses comitês, esse aqui, o europeu, este aqui, o norte-americano, tá? Eles têm vários documentos que estão disponíveis na internet. O europeu, tudo é grátis, a gente consegue fazer download de tudo, tá? O norte-americano, nem tudo, alguns têm, né, disponível aí online, mas não pode baixar o documento, aí você tem que pagar uma taxa, enfim. Mas, de qualquer forma, todos esses, tanto o europeu quanto o norte-americano, eles padronizaram esses testes de sensibilidade, tá? E padronizar significa que tem normas específicas para a gente seguir de laboratório para fazer o teste para bactéria, para fazer o teste para fungo, tá? Então, tem uma série de documentos, esses documentos, eles vão dizer exatamente como que se faz, então, todos os procedimentos, e como que se interpreta para soltar um bom laudo para o clínico poder, né, analisar e fazer a antibiótico terapia, definir o que ele vai prescrever, né, para aquele paciente, tá bom? E aí, olha, nessa proposta, então, um pouco mais recente, veio esse comitê brasileiro, e é esse que os laboratórios do Brasil agora seguem. Teve uma portaria de 2018, né? Em 2019 isso se tornou lei federal, né? Então a gente tem que seguir o comitê brasileiro. Por conta da pandemia, alguns laboratórios ainda tiveram dificuldade em fazer a implantação, né, dessa normativa e ainda acabam tendo algumas coisas aqui do norte-americano, que a gente seguiu por décadas, tá? Então, ainda existe um pouquinho dessa, né, mistura, e é por isso que eu vou trazer um pouquinho dessa comparação aqui na aula de hoje.
Então, vamos lá. O que a gente tem para fazer de teste? Então, essas normativas, elas dizem exatamente o que a gente tem que testar. Então, o laboratório, ele não vai, assim, decidir da cabeça dele o que ele vai testar de fármaco, né, para as diferentes bactérias. Então, por exemplo, nesse documento que a gente seguiu por muitos anos, do CLSI, ele traz algumas tabelas, essas tabelas iniciais do documento, esse é um documento grande aqui, que tem mais ou menos 200 e poucas páginas, mas no início desse documento, a tabela 1A e a tabela 1B, elas trazem exatamente o grupo de drogas sugeridas para os diferentes micro-organismos. E essas drogas todas aprovadas, né, pelo FDA, um órgão norte-americano aí que regula, né, o uso de medicamentos, enfim. Então, nós temos aqui algumas drogas que já foram testadas, estão sendo utilizadas na prática clínica e que vão estar a constar nessa tabela de acordo com cada bactéria. Então, por exemplo, aqui está um pouquinho pequenininho, não sei se você consegue visualizar bem aí, Gessé, dá para ver? Não, tá pequenininho mesmo. Tá pequenininho, né? Ó, mas olha, esse grupo A, depois aqui na prática, eu tenho ele impresso. Bom, a Sânia tem também, né, Sânia? Qualquer coisa a gente te mostra aqui na prática depois. Aqui, olha, a gente tem esse grupo A de fármacos. Que são esses fármacos? Então, aqui está bem pequenininho, mas aqui ó, são as enterobactérias, aqui Pseudomonas aeruginosa, aqui Staphylococcus, aqui Enterococcus. Então, cada coluna é uma bactéria diferente, tá? E aqui nas linhas, né, esse grupo grande aqui, ó, grupo A de drogas, são drogas que o pessoal do laboratório deve testar e deve reportar, tá? Então, são drogas importantes, né, para esses diferentes micro-organismos. O grupo B, que está aqui, ó, são drogas que a gente pode testar, normalmente a gente testa sim, e a gente pode reportar, mas aí vai depender da realidade de cada laboratório, da realidade de cada serviço, tá, de assistência. O grupo C são drogas que são totalmente opcionais, a gente pode testar, pode reportar, também vai depender da realidade de cada serviço, tá? E aqui tem um grupo U de fármacos, que são fármacos que são utilizados para isolados que são de origem urinária. Então, são drogas que têm uma cinética muito boa, né? Que atingem lá o trato urinário numa boa concentração e vão poder ter um efeito sobre as bactérias que estão causando o problema nesse trato, tá? Então, essa é uma recomendação, né, deste comitê para se testar diferentes drogas para diferentes micro-organismos. Isso foi muito importante, viu, Gessé? Porque a gente no laboratório, a gente tem pessoas às vezes muito boas, bem treinadas, mas que às vezes podem, né, não entender muito a fundo dos antimicrobianos como vocês, infectologistas. Então, é importante a gente ter essa normatização para que todo mundo, né, saiba o que fazer, teste drogas que façam sentido para serem reportadas e para o clínico utilizar na prática e no tratamento das diferentes infecções, tá bom? Então, essa aqui já é um norte. Aqui, olha, essa tabela, aquela era um A. A um B, o que muda? Muda só o tipo de micro-organismo, tá? Então, dependendo dos micro-organismos, né, a gente acaba tendo aqui drogas diferentes. Então, aqui nós temos as bactérias mais exigentes, então, hemófilos, Neisseria gonorreia, Streptococcus pneumoniae, os Streptococcus beta-hemolíticos, como H. lacei, Piógenes, né? E aqui os Streptococcus do grupo Viridae, tá? Então, diferentes bactérias, diferentes recomendações de fármacos aí. Isso porque cada bactéria tem uma estrutura celular diferente, cada fármaco vai ter uma afinidade diferente por essas bactérias, então, por conta disso, a gente tem um painel aí de fármacos a serem testados para os diferentes micro-organismos, tá bom? Então, isso é muito importante, né? Isso é importante, inclusive, para o pessoal do laboratório, tá? Além dessa recomendação, então, de quais drogas você testar para quais bactérias, né? A gente também tem outras recomendações. Então, esse aqui é o documento, de novo, norte-americano, tá? Que ele traz aqui, olha, no começo desse documento, aqui é uma outra tabela, eu escolhi, é um documento grande, então eu escolhi aqui uma bactéria para apresentar para você, que é a Stenotrophomonas maltophilia, tá? O que a gente tem aqui em termos de teste de sensibilidade? A gente tem todas as recomendações do teste, que está aqui, tá? Então, como eu tenho que fazer o teste aqui no laboratório, né? Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho vários critérios que têm que ser seguidos, e do mesmo jeito que eu faço
o canadense faz, o norte-americano faz, tá? E, eventualmente, qualquer outro, né, país ou qualquer outro laboratório que siga essa normativa tem que fazer. Então, a proposta é a gente realmente padronizar e todos termos resultados que sejam comparáveis, tá? Isso, inclusive, tem um impacto epidemiológico muito importante. Então, aqui a gente tem todas as condições do teste. Então, o meio de cultura que eu tenho que usar, se eu utilizar uma metodologia, por exemplo, aqui, olha, a discodifusão, então você vai ver, esse aqui é o Agar Miller-Hinton, tá? A microdiluição em caldo, né, ou a diluição em caldo, onde a gente usa um caldo, aqui é o Agar, perdão, aqui é o caldo Miller-Hinton, cátion ajustado, tá? E algumas recomendações específicas, então, dependendo de determinado fármaco, ele solta aqui um comentário. Então, o que é importante, né? Importante a gente conhecer todos esses comentários, saber onde as informações estão. A gente não consegue decorar, são muitas informações, né? Na prática, no dia a dia, algumas a gente até assimila, mas o importante é a gente saber onde é que está essa informação. Então, as condições do teste, então, o meio que eu uso, como eu tenho que preparar a suspensão de bactéria, como eu tenho que incubar esse teste, está tudo aqui, tá? E isso se for para estenotrofomona. Se for para uma enterobactéria, a tabela é outra, eventualmente as recomendações são outras, ok? E além dessa recomendação de como fazer o teste, também tem a recomendação da verificação da qualidade desse teste, tá? Então, o que a gente tem muito aqui na microbiologia, que você vai escutar falar, se já não escutou, são as cepas padrão, né? Então, a gente compra bactérias que têm um comportamento conhecido, existem várias coleções que a gente pode comprar, essa aqui é norte-americana, que é a ATCC, tá? Mas existem outras que eu vou mencionar aqui no finalzinho da aula, que a gente compra, e essas bactérias, GC, elas servem como um padrão de qualidade, ou seja, eu faço o teste para essa bactéria de comportamento conhecido, e eu já sei o resultado que eu vou esperar. Se o resultado, depois que eu fiz o teste, for o esperado, então caiu naquilo que eu estava esperando, eu valido esse teste. Então, aí eu estou liberada para fazer o teste para todos os pacientes, ou seja, todas as bactérias que foram isoladas dos pacientes, tá bom? Então, isso é muito importante, né? A gente olhar, e o pessoal de laboratório tem que ficar muito atento a todas essas recomendações de controle de qualidade, tá? Então, a gente tem que se estruturar para ter todas essas bactérias do laboratório, para poder validar todos os testes e poder colocar isso numa rotina microbiológica, ok? Fazendo um comparativo com o Comitê Brasileiro, ele também traz as mesmas recomendações, tá? Só que num formato só um pouquinho diferente. Então, quando você, né, vier para o laboratório, que você vai ver um pouquinho desses documentos, aqui, GC, olha, é a mesma bactéria, tá? A diferença é que ele junta as informações e ele separa por metodologia. Então, aqui, olha, para a gente fazer o método quantitativo, que é aquele que determina a concentração inibitória mínima, ele traz algumas recomendações, todas juntas, tá? Da bactéria que eu tenho que testar como controle de qualidade e as condições do teste. E aqui, olha, ele traz para o método de discodifusão. Então, a única coisa que muda é justamente um formato dos documentos, tá? Esse comitê brasileiro segue muito a linha europeia, então, em vários momentos, a gente vai ter aqui a referência, né? A origem da informação, no site do EUCAST, que é o Comitê Europeu dos Testes de Sensibilidade, tá bom? Então, é só uma questão da gente realmente conhecer, tá? Bom, eu falei para você que tem várias metodologias. A primeira e a mais feita em todos os laboratórios, você talvez vai ter a oportunidade, aí, inclusive, de passar no laboratório de rotina, né? Não só aqui na pesquisa, mas na rotina também, você vai poder ver o teste de discodifusão. Esse é muito realizado, tá? E por que a gente faz tanto isso numa rotina de um laboratório clínico? Porque ele é fácil de fazer, ele tem ótima reprodutibilidade, então a gente consegue ter resultados, né, reprodutíveis, conforme a gente vai repetindo esse teste na nossa rotina, tá? Ele envolve, dentro da microbiologia, que é um setor de custo elevado, ele é um teste considerado de baixo custo, tá? Ele não precisa de nenhum equipamento específico, precisa simplesmente de um profissional treinado e de insumos de qualidade, só isso, né? O resultado dele é muito fácil de ser interpretado por todos os clínicos, independente da especialidade, então não só pelos infectos, mas pelos cirurgiões, pelos pediatras, enfim, pelos
clínicos gerais, tá? Então, a gente tem resultados fáceis de serem interpretados, e uma grande vantagem também é que existe uma flexibilidade quanto à escolha do antibiótico. Então, se você está trabalhando num serviço que tem necessidade de instituir ou de testar, né, um novo fármaco que ele está disponível para você tratar, mas você não tinha naquelas recomendações, você pode pedir que o laboratório acrescente, tá? Ou, de repente, você não tem mais por que testar determinado fármaco, porque não se usa mais no serviço que você está trabalhando, então você pode também tirar aquele fármaco. Então, a gente pode acrescentar e excluir fármacos com uma certa facilidade. Então, ele é bem mais flexível, tá? A desvantagem, né, é que é qualitativo, ele não te diz o quanto a bactéria está sensível ainda, ou o quanto ela já está resistente, tá? Mas ele é um teste bom? E uma outra desvantagem, mas isso também são para vários outros métodos, né? É que não tem todas as drogas ali, né, disponíveis para você testar. Então, nem toda droga pode ser feita por essa metodologia, tá? E também não é toda bactéria que também pode ser testada por essa metodologia. Então, a gente tem ainda algumas limitações. Entretanto, isso cresceu muito, né? E as bactérias hoje de impacto epidemiológico, ou seja, aquelas que são realmente problema para nós, seja na comunidade ou no hospital, aliás, principalmente no hospital, a gente já tem padronização, tá? Então, isso realmente está muito melhor agora do que alguns anos lá atrás, tá bom? Tranquilo até aqui? Estou ouvindo uns barulhinhos, Sônia. Alguma coisa no chat? Não. Não, né? Tá. Então, olha só, o que é esse teste de disco de difusão, tá? É esse teste que você está vendo aqui, ó. É uma placa, né, com meio sólido, é um agar. Não é qualquer agar, é um agar específico que a gente compra aqui na microbiologia. Então, todo o ensaio foi padronizado em cima desse meio de cultura, tá? E ele envolve a gente fazer o quê? A gente vai colocar uma bactéria aqui em cima desse agar e depois nós vamos aplicar esses disquinhos, né? Cada disquinho tem um antibiótico diferente, e o princípio desse método é exatamente esse, é de disco difusão. Então, a droga que está aqui, né, impregnada nesse disquinho, conforme você aplica ela nesse meio de cultura, ela vai se difundir, tá? Então, nessas regiões mais próximas ao disco, a gente tem uma concentração maior, conforme vai se afastando, essa concentração de fármaco vai diminuindo, porque a droga vai difundindo, até que chega um determinado momento aqui, que essa quantidade de fármaco já não é mais suficiente para inibir o crescimento da bactéria, então a bactéria acaba crescendo. Então, de fato, o que a gente vê é isso daqui, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar aí na projeção, mas são esses halos, né? Estou sim, doutor. Perfeito. Então, são esses halos aqui que a gente chama de halo de inibição, tá? Então, aqui dentro a bactéria não cresce por conta de concentrações que são suficientes para inibir o seu crescimento, mas aqui, quando a concentração diminui, ela já consegue crescer, tá? Então, a gente vê esses halos de inibição, a gente vai medir isso em laboratório e a gente vai comparar com uma planilha que existe e caracterizar se a bactéria é sensível ou resistente. Então, é isso que eu vou mostrar um pouquinho para você aqui agora, tá? Então, olha só, meios de cultura, tem esses dois aqui, tá? Esse é um agar sem sangue e esse aqui tem sangue, né? Hoje a gente tem, de acordo com esse comitê brasileiro, a gente tem esse aqui que é sem sangue, que é o agar Miller-Hinton, e o que é suplementado com sangue para as bactérias mais exigentes, ó, que você está vendo aqui, ó, esse daqui, ó, MHF agar, ele é suplementado com sangue desfibrinado de cavalo, tá? Então, ele é um agar bem mais enriquecido, que favorece o crescimento dessas bactérias que são mais exigentes do ponto de vista nutricional, bom? Então, são, né, dois meios de cultura que a gente tem que ter no laboratório para poder fazer esse teste, tá? Eu tenho que ter esse meio, porque a padronização foi feita com esse meio de cultura. Então, não posso mudar, não tem flexibilidade na mudança do meio, ok? No comitê anterior que a gente seguia, que é o norte-americano, que eu mostrei para você, a gente tinha uma variedade um pouco maior, tá? O que, em teoria, era um problema um pouco maior, porque a gente acabava, né, às vezes, tendo perda de meios de cultura. A gente produzia, fazia, mas ele tem uma validade, né? E se você não isolasse uma bactéria específica, como, por exemplo, esse aqui, ó, esse HGC, era para as neisserias gonorreia, tá?
esse HTM era para hemófilos. Então, se na sua epidemiologia você não isolasse muito hemófilos, não isolasse muita Neisseria, o que acontecia, sim, e acontece ainda, você acabava perdendo esses meios de cultura, porque eles valem um tempo e depois você tem que jogar fora, tá? Então, você tinha que deixar pronto, porque se você isolasse, você tinha que ter para fazer o teste, mas se você não isolasse, você acabava jogando fora. Então, de certa forma, essa mudança, né, para o brasileiro, ela causou um impacto econômico, né? A gente diminuiu aí alguns gastos em relação à produção de meio de cultura, tá? Então, essa foi uma mudança, de certa forma, significativa aí para os laboratórios clínicos que têm uma demanda grande, tá? Então, olha só como é que é esse teste, né? Então, a droga se difundiu, como eu já mostrei para você. Aí, o que, que a gente faz? A gente pega esse halo aqui e a gente mede, tá? Então, a gente vai fazer a medição, isso aqui em milímetros, e esse halo, GC, exatamente aqui onde a bactéria conseguiu crescer, né? É o ponto que, assim, eu posso dizer, é o ponto de concentração mínima para inibir o crescimento bacteriano, tá? Então, a gente tem uma relação aí da discodifusão, ou seja, o método qualitativo com o método quantitativo. Ou seja, quanto maior for esse halo, significa que a concentração mínima para inibir essa bactéria é menor. Você consegue entender isso? Desculpe, doutora, eu já havia apontado uma pergunta, era para fazer aqui agora. Era a mesma questão disso. Quanto maior for o halo, Menor, menor. isso, menor a quantidade de droga para inibir. Olha, se você Ah, pensar ok. aqui, ó, no princípio do teste, Uhum. concorda que em volta do disquinho você tem mais quantidade de fármaco, né? Então, se a Tá, sua sim. bactéria tiver um halo bem pequenininho, o que que significa? Que essas quantidades aqui, ó, que estão relativamente ainda grandes, elas Uhum. não são mais capazes de inibir a bactéria. Então, Tá, um halo menor, maior concentração de fármaco você precisa dar para inibir essa bactéria, entendeu? tá, tá, percebi. Tá? Então, é uma relação, a gente fala que ela é inversamente Também proporcional. proporcional, sim. Isso, tá bom? Então, isso é muito importante também, porque a gente vai, né, fazendo correlações no laboratório. Muitas vezes a gente compara métodos e é importante a gente ter essa crítica, né? Quanto mais menorzinho tiver o halo, né? Quanto menorzinho tiver o halo, Uhum. maior é a quantidade de droga que você precisa dar para inibir aquela bactéria, tá? Tá, Do ponto de vista técnico, só para pontuar para você, que depois você vai ver isso melhor, mas tecnicamente, esse teste, ele só pode ser feito, Gessé, se a gente tiver uma bactéria pura. Então, eu tenho que tá, ter certeza que a minha cultura está pura. Se tiver mistura de micro-organismos, esse teste pode dar todo errado. Então, aí a tá. gente gasta muito tempo, né? Que às vezes o paciente não tem, o médico não tem esse tempo todo para, né, estabelecer ou melhorar aí a prescrição e a gente joga dinheiro fora, tá? Tá. Então, uma coisa muito importante, seja na rotina, seja na pesquisa, é a gente sempre pensar que todo teste que a gente faz, a gente tem que trabalhar com micro-organismo puro, então tem que ser somente aquela bactéria, não pode ter mistura de dois micro-organismos, tá? Então, essa Tá. cultura pura, a gente faz o quê? A gente prepara uma suspensão bacteriana, né? Então, a gente chama de inóculo, mas na verdade, pegar essas bactérias que foram isoladas nesse meio de cultura sólido e transformar isso numa suspensão. Então, colocar aqui num caldinho, que pode ser uma solução fisiológica ou pode ser um meio de cultura líquido, tá? Uhum. Essa Uhum. suspensão aqui, ó, nessa figurinha, tá pequeno, mas tá bem clarinho aqui. E aqui, ó, se você olhar, já tá turvo, né? Então, aqui Sim. já tem a suspensão pronta. Então, a gente pega esse caldo que tá bem límpido, turva, e essa turvação, essas bactérias que estão aqui, tem uma concentração específica, tá? Que a gente mede isso em laboratório. Depois que a gente turvou, a gente inocula essas células bacterianas nessa placa. Essa inoculação é feita dessa forma, né? Então, com o Uhum. auxílio de um suave, a gente Uhum. inocula na placa, em toda a superfície da placa, e depois a gente aplica os disquinhos de antibiótico, tá? Sim. Tá, Aplica os discos, coloca isso na estufa e no dia seguinte a gente vai ler esse halo, tá bom? Para tá. aplicar o disquinho, ó, só para você ter uma ideia, né? Então, ó, aqui está Uhum. a placa que eu inoculei a bactéria. Eu tenho várias formas. Eu posso fazer isso com um dispensador automático, que alguns laboratórios têm, ou eu posso fazer isso manualmente. O que é manualmente? É pegar uma pinça e aplicar disquinho por disquinho, tá?
discos Tá. diferentes, fármacos diferentes, e aqueles fármacos que foram recomendados naquela tabela anterior, tá bom? Dependendo da bactéria que eu estou testando, tá? Isso Tá. aqui vai para a estufa, e no dia seguinte, o que a gente vai fazer com auxílio de uma régua ou de um paquímetro, que eu vou mostrar para você, a gente mede esse diâmetro de halo, tá? Que ele vai sair em milímetros, e a gente vai numa tabela e a gente define se a bactéria é sensível ou resistente, tá? Então, na prática, é isso que é feito no antibiograma da discodifusão, tá? Ó, uma fotinha aqui só para você ter ideia do que é esse inoculador, né? É esse aparelhinho aqui que a gente coloca vários desses tubinhos aqui cheios de disquinhos de antibiótico, e a gente consegue fazer isso daqui numa velocidade muito maior. Então, quem tem muitos antibiogramas para fazer, né, diariamente no laboratório clínico, consegue fazer isso aqui com uma rapidez, né, com mais rapidez, e acaba ficando melhor, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui que é esse inoculador. Foi para a estufa, dia seguinte a gente tira, tem que fazer a leitura, tá? A leitura pode ser feita assim, ó. Então, sempre medir o diâmetro e não, né, o raio. Sempre olhar direitinho onde começa e onde termina o crescimento microbiano, tá? Quando não tem sangue, a gente faz assim, ó. A gente põe uma luz, põe um fundo escuro e faz a leitura. Quando tem sangue, né? Quando é uma bactéria mais exigente, a gente abre a placa e a gente mede com a luz também, a gente mede o diâmetro aqui, onde não tem crescimento. Tomando muito cuidado aqui para não considerar hemólise, porque algumas bactérias vão lisar esse sangue, né? E a gente tem que tomar cuidado para ver até onde a bactéria cresceu. Então, são alguns detalhes técnicos, só para você ter ideia da complexidade que é isso no laboratório. Mas que o pessoal do laboratório tem que ter muita atenção, Gessé, tá? Senão ele pode soltar resultado errado para você. E isso é muito preocupante, né? Isso a gente não quer de jeito nenhum, né? Aliás, olha, o que a gente não quer, que é uma recomendação de todas essas normativas, a brasileira, a norte-americana, a europeia. O que a gente não quer é resultado falso sensível. O que significa isso? Eu ler diâmetros maiores do que eles realmente são, tá? Isso é péssimo, né? Quando eu falo que está sensível, eu coloco para você. Um pouquinho que deu um tilt aqui. Como é que eu tiro isso, Sônia? Peraí. Não sei, apareceu aqui a. Aqui, pronto. O que eu não posso, então, é ter resultados falsos sensíveis, tá? Porque eu coloco para você, Gessé, que é infecto, ou para os outros clínicos, eu coloco à disposição de você um fármaco que você pode usar ou não, vai depender, né, do paciente, vai depender da disponibilidade desse fármaco, mas eu dou uma opção terapêutica para você, e quando você usar no paciente, isso não vai funcionar, tá? Então, isso daqui é terrível, né, na microbiologia. É a pior situação. Por isso que eu coloquei até em vermelho, né? Isso aqui é péssimo. Então, o que é menos pior, vamos assim dizer? Eu prefiro soltar um halo menor, mesmo por uma questão técnica, ou seja, um falso resistente, porque eventualmente pode dar resistente, eu vou tirar essa opção terapêutica sua, então você não vai usar, né? É ruim, é claro que é ruim, que eu vou diminuir o seu espectro ali de fármacos para tratar, né? Mas é menos pior do que se eu colocar um fármaco lá, te dar essa opção terapêutica, você usar e não funcionar, tá? Então, tá claro isso aqui para você? A gente sempre lê o menor, a gente faz 3 leituras no mínimo desse halo, e a gente escolhe o menor, Gisele. Por quê? Porque eu prefiro soltar um falso resistente, tirar a opção terapêutica sua, do que soltar eventualmente um sensível e você usar e o paciente não responder ao tratamento, tá? Tá bom. E o que a gente tem hoje na normativa brasileira, diante de algumas situações que o pessoal na pesquisa, né, conseguiu observar, existem vários fármacos que dão muitos problemas em relação a isso, tá? Então, hoje, o Comitê Europeu, né, e o brasileiro, eles criaram como é que eu dizer, essa sigla, né? Na verdade, esse conceito, que a gente chama de área de incerteza técnica. Então, alguns fármacos a gente testava, e o que acontecia? Mesmo a gente tendo tudo com a maior qualidade, né? Então, fazendo teste
um altíssimo padrão, com os meios de cultura de maior qualidade, os discos de ótima procedência e tal, sempre tinha um problema, tá? Então, existem essas situações problemáticas que elas acontecem para alguns fármacos e para algumas bactérias. Então, o que esse comitê definiu? Ele falou assim, não, vamos criar um conceito que é esse de AIT, dessa área de incerteza técnica, até para os laboratórios ficarem atentos que existe essa incerteza, que existe problemas em relação a esse fármaco para essa bactéria, tá? Então, isso é um aviso para a equipe do laboratório de que, às vezes, aquele resultado não o que está acontecendo ali na bancada não é tão confiável, tá? E aí fica a critério do laboratório, né? O laboratório pode trocar, então ele faz o teste. Ah, pela discodifusão não deu certo, caiu nessa área de incerteza técnica. Então vamos repetir por uma outra metodologia. Posso fazer um teste quantitativo, tá? Continuou dando problema. Então, conversa com o clínico, né? Será que precisa mesmo reportar esse resultado para aquele fármaco? Eventualmente, era um fármaco que o clínico nem ia pensar em usar para determinada infecção, ou, né, depende do tipo de infecção, o local da infecção, ele nem ia usar, tá? Então, eventualmente, a gente tira essa droga do laudo, porque ela é uma droga que está dando problema para aquela bactéria. Tudo bem? Então, isso Tudo bem. também existe, tá? Então, não se assuste se você, quando for comparar laudos de diferentes laboratórios, tiver uma certa diferença de um para outro. Tudo bem? Tudo Isso bem. é normal, tá? Olha, aqui só para você ter uma ideia das dificuldades que a gente tem aqui na bancada, né, no laboratório, e da complexidade que são esses testes. Então, assim, tem várias recomendações nesse documento como um todo, tá? Depois, se você tiver curiosidade, o site do BRCast traz tem várias aulas, vários documentos, todos disponíveis gratuitamente para você fazer download e poder ter, né, esse material de apoio para consultar posteriormente, tá? Mas olha, ele traz aqui ó, algumas situações. Então, tem situações que quando cresce, olha, no halo, cresce algumas coloninhas aqui ao redor, mas não tanto, né? Não tem aquele halo bem definido, então ele traz uma recomendação. Então, você vai ler e você vai adotar que este aqui é o diâmetro do halo, tá? Quando começar a aparecer essas colônias todas próximas ao disco, para esse mesmo fármaco, pronto, então essa situação, embora pareça ter um halo, como você tem essa subpopulação de bactérias aqui, então isso daqui significa halo zero, é como se não houvesse halo, tá? E assim por diante. Então ele traz uma série de recomendações. Olha, aqui também, ó, tá? Um meio de cultura, uma bactéria exigente, um hemófilos. Então, quando acontece isso, penicilina, e você enxerga que tem um alinho, mas você tem uma subpopulação aqui, é para não considerar essa subpopulação, tá? Então, ele tem várias regras técnicas que a gente tem que olhar na bancada com muita atenção para poder soltar um bom resultado para o clínico, tá bom? Então, é muito importante estar a par de todos esses detalhes, tá? Mas isso é expertise do laboratório, o laboratório que tem que saber de tudo isso, tá? Ó, só para você ter uma ideia, então, se o halo ficou lindo, maravilhoso, a gente faz a leitura em milímetros, e aí a gente interpreta. Como que a gente vai interpretar? A gente vai nessa tabela, a gente vai soltar se a bactéria é sensível, se ela é resistente, ou se ela é I, que hoje a gente chama de sensível aumentando a exposição, tá? Era o antigo intermediário, mas a sigla continua, mas o conceito, né, fica um pouquinho mais claro para os clínicos usarem isso com opção terapêutica, tá? Como Então, se olha, diz, doutora? Sensível ao quê? sensível aumentando a exposição. Já vou te mostrar aqui, tem até um conceito aqui do próprio BRCast, tá? Tá. Peraí que eu vou te mostrar, ó. Aqui tá aqui, ó, tá vendo? Ó, vamos pegar um exemplo. Imagina que você isolou uma Escherichia coli, tá? De uma urocultura, um paciente que está com uma infecção urinária super comum, né? E você fez o teste do disco de difusão. Então, imagina que você testou duas cefalosporinas aqui, ó, ceftazidima e cefotaxima, tá? 18 milímetros. Quando você vai aqui no documento do BRCast, esse aqui é do BRCast, você olha, essa é a tabela da Escherichia coli, porque ela pertence à ordem Enterobacterialis. Então, cheguei aqui, e aí eu vou olhar, né? Deixa eu ver que tá animadinho aqui, ó. Vou olhar. Cefotaxima. Aqui é o método, esses critérios que tem aqui, ó, nessa primeira coluna grande aqui, é de método quantitativo. Então, não é esse que eu vou olhar, porque eu fiz disco de difusão, tá?
Então, eu vou olhar, esses parâmetros estão aqui no final. Então, olha, aqui tem o conteúdo do disco, quanto que tinha de droga no disquinho, e aqui eu vou olhar, olha, o meu halo deu 18. Então, eu venho nessa tabela. Essa tabela diz o seguinte, se o seu halo for maior ou igual a 20 para a cefotaxima, tá? Se for 20, significa que a sua bactéria é sensível. Se for de 17 a 19, ela caiu no I, né? Que é o sensível aumentando a exposição. E se ela for menor que 17, vai ser resistente, tá? Então, para cefotaxima, para cefotaxima, isso, deu 18. Então, ela caiu. Nesse caso da cefotaxima, ela caiu como intermediário, antigo intermediário, hoje sensível aumentando a exposição, tá? Quando eu vejo a mesma coisa para a ceftazidima, ó, vamos dar uma olhada. A ceftazidima está aqui embaixo, né? Então, tem 10 microgramas do disco, o 18, olha só, já caiu em resistente, tá? Então, assim, drogas de mesma classe, mesmo que dê o mesmo diâmetro, a interpretação não é igual necessariamente. Pode coincidir de ser igual? Pode, tá? Mas pode ser diferente. Por quê, Gessé? Porque as drogas se difundem no agar de maneira diferente. A molécula do antibiótico é diferente, tá? Então, é por isso que a interpretação é diferente, tá bom? Então, a gente tem que realmente pensar mais no nível molecular, né? Então, pensar na molécula dessas cefalosporinas. São drogas da mesma classe, mas que são quimicamente diferentes. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa é a interpretação. Ó, aqui só para falar para você, olha, aquela AIT que eu falei, ó. Tem muitos fármacos que não têm certeza nenhuma, ó. Mas essa daqui, por exemplo, ó, se você quiser testar ceftarolina, né? Para uma bactéria com uma Escherichia coli, se o halo deu 23, beleza. Mas se o halo, deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver melhor. Se o halo deu 23, ótimo, né? Mas se ele cair, perdão, se ele der menor que 23, ou se ele der menor que 23 ou maior ou igual a 23, tudo bem. Mas se ele cair aqui no 22, opa, já é área de incerteza técnica. Aliás, até o 23. Então, aqui é maior que 23 e menor que 23. Se deu 23 ou 22, aí você vai ficar meio, fala assim, cuidado, né? Pode ser um resistente? Pode. Então, ou você solta resistente, exclui essa opção, ou você testa por uma outra metodologia, tá? E aí a gente costuma fazer o quê? Vai para o método quantitativo. Porque quando você olha aqui no método quantitativo, olha só, essa área de certeza não existe mais, tá? Então, você testa, faz a microdiluição, faz Z-teste, faz o que tiver disponível, métodos que determinam a concentração inibitória mínima, e aí você vai ter ou maior que meio, ou menor igual que meio, você já tem a categoria mais precisa, tá bom? Tá bom. Então, essa é uma recomendação, tá? Tá. Ó, e como é que são esses métodos quantitativos? Então, vou mostrar alguns aqui para você, ó. Esse aqui é antigo, a gente não faz mais na prática, tá? A não ser para fungo, que ainda pode ser feito em algumas situações. É o método de macrodiluição. O que é isso? Macro, volumes grandes, tá? E diluição porque a gente dilui o antibiótico em vários tubinhos com um grande volume de meio de cultura, tá? Então, aqui você está vendo, ó, várias concentrações do fármaco, né? E a gente coloca a mesma quantidade de bactéria em cada tubo, certo? E aí a gente põe tudo na estufa. E no dia seguinte a gente vai ver onde cresceu e onde não cresceu. Então, nesse esqueminha aqui, coloridinho, onde está mais roxinho significa crescimento. Onde está mais clarinho, não cresceu. Então, nesse tubo não cresceu, nesse tubo não cresceu, nesse tubo não cresceu. Então, e esse já cresceu. Então, nessa concentração de 1 micrograma, a bactéria não é inibida, porque ela cresceu, ela turvou, tá? Mas no de 2 microgramas, a bactéria já não conseguiu crescer. Então, essa é a concentração inibitória mínima. Então, é o mínimo de fármaco que tem que atingir lá na corrente sanguínea do paciente ou no local da infecção para ter um efeito, no mínimo, inibitório. Tá bom? Tá. Agora, eu posso também, na prática aqui, determinar a concentração bactericida mínima, que não necessariamente, porque não turvou aqui, as bactérias estão mortas. Elas podem estar inibidas na presença do antibiótico, tá? Mas elas, às vezes eu preciso saber se ela realmente morreu. Então, o que eu faço? Eu pego essas concentrações que eu fiz aqui, especialmente essas que não cresceram nada, e eu ponho numa plaquinha que não tem antibiótico, não tem nada. E aí eu vejo. Dia seguinte, então mais um dia para a gente enxergar tudo isso, né?
Aí eu vejo, será que cresceu? Então, olha, aqui, ó, se eu passar para o meio de cultura que não tem antibiótico, essa suspensãozinha aqui de bactérias, né, com antibiótico, dia seguinte eu vou ver que cresceu 1, 2, 3, 4, 5 colônias, ou seja, tinham 5 células bacterianas que aqui ainda estavam vivas, tá? Tá. Então, essa é a mínima para inibir, mas não foi suficiente para matar. Aqui, Ok. olha, peguei o mesmo caldinho, semeei, não cresceu nada. Então, pronto, essa é a concentração bactericida mínima, tá bom? Tá. Entendeu esse conceito de diferença? Então, uma coisa Percebi sim. inibe, uma coisa mata. Uma coisa mata assim. Isso. A Mas, gente pode... Oi, pode falar. tá. Mas na prática, a doutora disse que esse método de macrodiluição já está um pouco ultrapassado, apenas está se fazer para fungos, né? Isso. Então, quando se faz o MIC, obrigatoriamente tem que fazer o MBC, né? Para você É. saber se Não, é não, bactericida, não? a gente pode fazer, ó. Esse é o Uhum, método. Eu falo que esse é ultrapassado, em que uhum. sentido, Gessé? De volumes grandes, não a Ah, técnica em si. A tá. técnica em si, ela é ótima, é padrão ouro, que a gente chama, para a maioria dos antimicrobianos, tá? Exceto Tá. fosfomicina, mas a maioria dos antimicrobianos esse é o método de referência, é o padrão ouro que a Tá. gente chama. O que eu Tá. falo que está em, como é que eu diria assim, em desuso, vamos assim dizer, é Uhum, trabalhar com volumes grandes, tá? tá. Então, o que a gente faz hoje? A gente faz a mesma coisa, só que a gente chama de microdiluição. Então, a gente Tá. trabalha com volumes pequenininhos. Então, você vai ver, Hum, olha, na prática, a gente trabalha com uma plaquinha dessa, que a gente pode testar várias bactérias ao mesmo tempo, né, para um único antibiótico, ou testar vários antibióticos ao mesmo tempo para uma única bactéria, tá? Então, você tá. vai ver isso aqui na prática, mas assim, a gente trabalha aqui, ó, uma cultura pura, a gente faz uma suspensãozinha da bactéria, né? A gente Uhum, ajusta para uma carga específica. A gente usa muito na microbiologia essa escala aqui de McFarland, tá? A gente ajusta, então, quando tiver essa concentração, a gente faz o teste em si, né? Dilui essa amostra, dilui o antibiótico e depois a gente faz a leitura. Então, é isso aqui, ó. Você prepara uma placa com volumes pequenos, por isso microdiluição, tá? Mas você uhum, detecta as duas coisas, ó, eu posso fazer a concentração inibitória mínima e a bactericida mínima, uhum. ok? Só que eu trabalho com volumes pequenos. Então, isso aqui é muito mais, como é que eu diria, razoável do ponto de vista financeiro, tá? Mas é muito trabalhoso do ponto de vista técnico também, né? Uhum. Não é tão simples, mas hoje é feito em muitas rotinas, tá? Então, ó, a gente trabalha com uma bactéria pura, prepara uma suspensão da bactéria, em paralelo, prepara a diluição do antibiótico e depois mistura a bactéria com as concentrações de antibiótico. E aí a gente põe na estufa, ó, põe para crescer, incuba, né? Uhum. Cresceu, dia seguinte, então a gente vai olhar onde cresceu, onde não cresceu, tá? Então, ó, vou aumentar um pouquinho aqui a figurinha, mas para Sim. você ter uma ideia, ó, tudo que está amarelinho é crescimento. Então, o Uhum. primeiro pocinho onde não cresceu é a dita concentração inibitória mínima, tá? Tá. Então, a gente também determina a concentração inibitória mínima, só que por microdiluição em placa, né? A gente usa essa microplaca, que ela é muito utilizada nos testes imunológicos, né, de ELISA, não sei se você já viu, né, que a Sim. gente faz sorologia, a gente usa na micro para fazer esses testes de sensibilidade aos antimicrobianos, tá? O de Tá. microdiluição. Então, Tá. isso é padrão ouro para gente, né? E aqui, Uhum. ó, se eu quiser, eu posso pegar todos esses pocinhos aqui que não cresceu nada e colocar na mesma plaquinha e determinar a bactericida mínima, tá? A única a questão importante aqui do ponto de vista técnico é que nessas placas não pode ter antibiótico. Então, meio de cultura, que essa bactéria cresça, e aí a gente vai ver o quanto realmente tinha de célula ali ou não, e qual foi a concentração capaz de matar tudo, tá bom? Uhum. Mas é feito, tá? Então, a gente tem a microdiluição como um padrão ouro. Ó, aqui é só um outro desenho de um layout um pouquinho diferente. Então, aqui a gente tem uma coluna de controle de crescimento, então, todas as bactérias têm que crescer aqui, porque aqui não tem antibiótico, tá? Uhum. Aqui, olha, um controle de esterilidade, então, nessa coluninha, a gente tem o meio de cultura com antibiótico, não pode crescer bactéria nenhuma, mostrando que a solução de antibiótico estava estéril, tá? Não tinha nenhuma contaminação. E aqui, olha, a gente misturou tudo, meio de cultura com antibiótico com bactéria, né? Em diferentes concentrações. Então, quando a bactéria cresce, eu representei aqui, ó, em cinza escuro. Então, a bactéria cresceu até aqui.
Então, significa que nem essa concentração de 128 foi capaz de inibir. Então, sinal que o MIC é maior que 128, tá? Tá. Aqui, ó, nesse outro exemplo, a bactéria cresceu no 0,25, mas não cresceu no 0,5. Então, qual é o MIC? É 0,5. É a primeira concentração onde ela não cresceu, tá? Tá. Nessa Tá. outro exemplo aqui embaixo, ó, ela não cresceu em nenhuma das concentrações que eu preparei. Então, a de 0,25 é suficiente já para inibir essa bactéria. Eu só não Tá. sei dizer qual seria exatamente a concentração, porque eu teria que continuar diluindo a minha amostra para cá, tá? Então, eu Tá. sei de fato que o MIC é menor ou ele é igual a 0,25, tá bom? Então, esses símbolos também podem aparecer, maior ou menor igual, tá? No seu Tá. laudo, é por isso. Tudo bem? Tudo bem. Esse GC é o padrão ouro nosso, tá? E ó, essa é uma plaquinha de verdade, que a gente tirou foto, na verdade, da internet, mas mostrando o que é crescimento e o que não é. A gente vê isso aqui, ó, é turvação, tá? Então, onde está bem límpido é que não cresceu. Não cresceu, sim. Isso, onde está turvo, cresceu. Ó, olha o controle de esterilidade. Aqui é um layout um pouquinho diferente, né? Eles fizeram o controle de esterilidade aqui e o controle de crescimento aqui. Então, todas as bactérias estavam vivas no momento do teste, todos os antibióticos usados aqui não estavam contaminados, tá vendo? E aqui o resultado do teste, tá? Então, é assim que a gente determina a concentração inibitória mínima manualmente na microbiologia, tá bom? Tá bom. Essa é uma ferramenta importante para vocês, né, infecto, Sim. do ponto de vista até epidemiológico, tá? Tem uma outra metodologia, Gessé, que a gente usa muito para fosfomicina, que é o padrão ouro da fosfomicina, uma droga velha que a gente vem resgatando aí, especialmente para tratar a infecção urinária, tá? E é essa daqui, ó, é a H-diluição. O que muda? O que muda é o meio de cultura. Ao invés dele ser líquido, ele é sólido, tá? Então, a gente trabalha com várias, né, diluições da bactéria e a gente trabalha com várias plaquinhas e cada plaquinha tem uma quantidade de antibiótico, tá? Isso você provavelmente vai ver aqui com a Ana Paula até, da clorexidina, que ela está fazendo isso para a clorexidina no doutorado dela, né? Então, o que ela faz? Ela faz várias placas com concentrações diferentes, só que de clorexidina, que é um antisséptico, mas você pode fazer para antibióticos, tá? E aí ela aplica diferentes bactérias em diferentes locais da placa. Então, aqui, olha, a bactéria 1 eu aplico aqui, 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 tá? E depois ponho essas placas todas na estufa. Dia seguinte, eu olho. Então, aqui, por exemplo, ó, onde está azul escuro, é porque a bactéria cresceu. Onde está pontilhadinho, aqui não cresceu. Então, por exemplo, essa bactéria 2, né, que está aqui, eu coloquei aqui, 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 em todas as plaquinhas desse mesmo local, tá? Então, a bactéria 2, que está aqui, ó, ela cresceu na de 32 microgramas, mas já não cresceu na de 64. Então, a concentração inibitória mínima para essa bactéria aqui é de 64. Tudo bem? Tudo bem. Para a bactéria 1, olha, do primeiro tubinho que eu coloquei aqui, já é um pouco diferente, porque essa bactéria cresceu no 16, mas 32 já foi capaz de inibir. Então, o MIC, né, dessa bactéria 1 aqui, é 32, tá? Então, é assim que a gente determina. Tudo bem? Aqui, olha, um esqueminha prático e aqui uma fotinho para você ver na realidade como é que funciona, né? Aquele é um desenho meu, mas aqui na prática, a gente pode testar várias cepas, né, por placa, tá? Então, cada quadradinho é uma bactéria diferente. Então, é também trabalhoso do ponto de vista técnico, você tem que preparar o meio com antibiótico, você tem que diluir, né, esse antibiótico, pôr nas plaquinhas, depois você tem que diluir a bactéria e aplicar um pouquinho de cada bactéria aqui, tá? Então, é super trabalhoso, né, e diante desse trabalho, hoje a gente tem isso aqui, né, que são alguns aplicadores, você provavelmente vai ver aqui no link também, tem aplicador que a gente manda fazer, ou a gente compra esses aplicadores, para facilitar, né, só o carimbo que a gente faz aqui das diferentes bactérias nas diferentes placas, tá? Então, é um método, né, que também existe, e para a fosfomicina, como eu já mencionei para você, esse é o método padrão ouro, tá? Então, fosfomicina, a microdiluição em caldo não é legal. O que a gente usa mesmo é a H-diluição, que dá resultados mais confiáveis. Tudo bem? Então, tem algumas diferenças aí em relação... Mas esse método e aquele da plaquinha, os dois vão determinar a concentração inibitória mínima, tá? Os dois são quantitativos. Bem como esse aqui, ó. Que talvez você já ouviu falar, do E-teste, né? O E-teste, ele é isso aqui, ó. Ele é, na verdade, olha, muito parecido do ponto de vista de princípio com o disquinho, só que agora a gente tem uma fita
e nessa fita tem várias quantidades de antibiótico, tá? Quando você aplica no meio de cultura, tecnicamente você faz do mesmo jeito, só que ao invés de aplicar o disquinho, você aplica essa fita. Então, o que vai acontecer? Onde tem mais antibiótico, por exemplo, aqui, ele vai difundir mais. Onde tem menos, vai difundir menos, tá? A bactéria, você põe isso na estufa, no dia seguinte você olha, você vai ver que tem uma elipse, né? Por que formou essa elipse? Aqui tinha mais fármaco, difundiu mais. Então, essa concentração que está aqui é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, que é a mesma que essa, até que você vai chegando pertinho da fita, você vai falar, poxa, essa concentração de fato é essa daqui, é a que está encostando na fita. Então, a concentração inibitória mínima é essa aqui, ó, quando a elipse de inibição encontra a fita, tá? Então, o princípio é baseado na difusão do fármaco no agar, tá? Só que agora a difusão, ela é um pouquinho diferente, porque você tem várias quantidades diferentes do fármaco impregnadas aqui nessa fitinha. Tudo bem? Isso é muito mais fácil, Gessé, de fazer no laboratório, do ponto de vista técnico, do que a microdiluição e a agar-diluição, tá? Então, tem resultados bons para alguns fármacos, mas para outros não. Então, a gente precisa ficar atento para quais fármacos e quais bactérias isso pode ser utilizado e quais ele não deve ser utilizado. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Ó, então, para a gente fechar essa parte de teste, então, as metodologias são essas. Né? Quando você vê disco de fusão, a gente vai naquela tabela e interpreta os diâmetros, como eu te mostrei. E a microdiluição é a mesma coisa, tá? Então, aqui é a tabela um pouquinho menorzinha, mas acho que dá para você ver. Aqui, ó, nessa primeira coluna grande, a gente tem todos os critérios para a parte de teste quantitativo, de concentração inibitória mínima, tá? Então, sensível, se for menor ou igual que esse valor, é sensível. O I, né? Que é o sensível aumentando a exposição. Se der I, é porque caiu nesse valor. E se for maior ou igual a este outro valor aqui, é resistente. Resistente. Isso, então a gente vai interpretando. A mesma coisa que a gente fez para o disco, a gente vai fazer para esse daqui, tá? Então a gente vai ter um valor numérico, a gente compara na tabela e a gente consegue definir as diferentes concentrações inibitórias mínimas para cada droga, para os diferentes tipos bacterianos. Cada bactéria vai ter a sua planilha específica. Tá bom? Então tem que trabalhar sempre com planilha, né, doutora? Sempre com planilha, sempre. Porque é difícil ter isso de memória ainda. Não, é impossível, É impossível. Só com o dia a dia, conforme você vai lendo isso todo dia, e eu falo de experiência própria, a gente vai se acostumando. Já sei, o mic de meropenem é tanto, o disco de difusão, se for enterobactéria para meropenem, tapenem, é tanto. A gente acaba assimilando algumas coisas, tá? Mas é impossível a gente memorizar tudo isso. Por isso que essas planilhas, elas ficam impressas na bancada do laboratório. A gente imprime no de rotina, né? Pesquisa, você tem mais tempo, dá para vir aqui, olhar no online e tal, mas na rotina a gente acaba tendo isso no papel. Porque se você não tiver acesso à internet, cai a internet, tudo, não dá para depender, né, só do computador. Então tem que ter no papel para dar andamento nos exames, tá? Então isso é muito importante, mas é impossível de decorar, tá? Aqui, ó, é a tabela, essa que eu te mostrei é do Comitê Brasileiro. O Comitê Norte-Americano tem as mesmas informações. O que muda um pouquinho é que troca de posição. A primeiro vem a disco difusão e depois vem os testes quantitativos, tá? Tem um monte de tabela, cada bactéria tem a sua tabela. Ó, por exemplo, essa 2A é de enterobactéria e vai até a 2J, tá? Então, cada bichinho tem a sua planilha específica, por isso impossível de decorar, mas fácil de consultar. Essa é a proposta, tá bom? E aí a gente vai interpretar, né? Então, o que significa o S, o R e o I? É aqui que eu coloquei para você o conceito, tá? Então, S significa que é sensível na dose padrão, né? Depois, se você tiver um tempinho, entra no site do BRCast e tenta baixar essa planilha de tabelas de critérios de interpretação, que lá na frente do documento vai ter, inclusive, o que a gente chama de dose padrão, o que a gente chama de dose alta, tá? Vale a consulta para você, infectologista. Então, aqui, ó, sensível dose padrão significa que o micro-organismo cai nessa categoria porque existe uma alta probabilidade de sucesso quando você usa o que a gente chama de dose padrão, tá? Que tá aí nessa tabelinha. Então, você consegue usar a dose recomendada, a dose padrão, e existe uma grande probabilidade aí de você conseguir resolver essa infecção no paciente, tá? O que é o I? O I significa que você também consegue usar, só que você vai ter que mexer em alguma coisa no protocolo terapêutico.
Então, ou você vai ter que mexer na via de administração, eu tinha essa droga via oral, não, vou dar endovenoso, né? Não, eu vou mexer na dose, eu dava, sei lá, 1 grama de 12 em 12 horas, ou perdão, 500 miligramas de 12 em 12, não, vou passar para 1 grama de 12 em 12, tá? Eu tô chutando aqui. Intervalo, por exemplo, eu dava 500 miligramas de 12 em 12, eu posso dar 500 miligramas agora de 6 em 6 horas. Então, alguma coisa no protocolo eu vou ter que mexer para ter uma probabilidade alta de sucesso, tá? Então, eu vou ter que mexer na dose, vou ter que mexer na exposição da bactéria frente ao fármaco. Por isso que a gente chama assim agora, sensível aumentando a exposição, tá? Era o mesmo conceito do intermediário, mas os clínicos, GCE, exceto os infectos, quando eles viam intermediário, sabe o que eles faziam? Eles falavam, não vou usar. Intermediário vem com aquele conceito assim, não, a bactéria já está quase para ficar resistente, né? Então não vou tratar. E aí começou a ter algumas prescrições que não precisavam, você usar droga de maior espectro, quando você podia usar uma DI, era só mexer um pouquinho no protocolo, que ela podia ser utilizada, menor impacto na resistência. Então, por conta disso, o Comitê Brasileiro achou por bem, né, mudar, e o europeu, essa nomenclatura para conscientizar os clínicos, os prescritores, que isso é uma opção terapêutica, tá bom? E o resistente não, esse esquece mesmo, é isso que o antibiograma fala. Resistente não trata, porque a probabilidade de falhar é muito alta, tá? Então, a bactéria provavelmente já tem algum mecanismo de resistência, já mudou o seu fenótipo, então não vale a pena. Tudo bem? Tudo bem, doutor. O I, eu só deixei esse slidezinho, depois se você quiser eu posso mandar essa aula, o PDF para vocês, eu peço até para a Sânia. Então, o I, ele foi substituído por essa expressão para melhorar esse entendimento, tá? Mas, de fato, a sigla continuou I, né? Eu acho que eles podiam ter até mudado, mas enfim, ficou I, mas mudou um pouquinho a definição, a expressão que é utilizada para a gente poder colocar lá nos laudos, tá? Então, é só uma nova nomenclatura. E, para fechar, Gessé, de método, a gente tem outras coisas hoje mais modernas, tá? Tudo isso que eu falei para você são métodos manuais, que a gente tem, né, uma capacitação, precisa ter uma capacitação boa dos profissionais para fazer, mas, claro, isso leva um tempo, e normalmente, na melhor das hipóteses, a gente consegue ter um resultado do antibiograma em 20, 24 horas, tá? Então, a indústria microbiológica, ela tentou e ela padronizou, e hoje a gente tem alguns equipamentos automatizados que eu acho que você vai ter a possibilidade de ver, né? Eu lá no laboratório lá do ABC, eu uso esse daqui, que é o Fênix, né? Mas aqui no HC, eles usam outro. Então, qual é a proposta? A proposta é você ter um método aqui, nesse caso aqui, eu uso um painelzinho, que do lado ele já identifica a bactéria e ele faz o antibiograma, e ele faz a determinação da concentração inibitória mínima. Então, tem vários pocinhos aqui que eles meio que mimetizam aquela microplaca que eu mostrei para você, tá? Então, é um método automatizado, né? Tem um software que vai ler, vai interpretar, tem uma estufa, né, que fica aqui, olha, incubando isso, e o tempo mínimo aí para soltar o resultado é de 15 horas, que é melhor do que 24, tá? Então, acaba otimizando um pouquinho o tempo de liberação dos resultados, ok? Então, esse é o Fênix, que é da BD. Existe esse outro que é o Vitek, da Biomerrier, tá? Existem alguns modelos, esse aqui é o Vitek 2, né? Mas existem gerações diferentes aí de equipamento, e é um pouquinho diferente, esse aqui parece um cartão de crédito, tá? Tem um cartãozinho para identificação e tem um cartãozinho para teste de sensibilidade, tá? Então, ele tem um custo um pouquinho maior do ponto de vista de insumos, mas é um equipamento também muito bom, tá bom? E esse aqui é o MicroScan, um outro equipamento também que pode ser usado na microbiologia para fazer esses testes de detecção, tá? Ixi, meu computador que está acabando a bateria. Para a gente fechar aqui, Gessé, tem outras metodologias que a gente está usando bastante também, que a gente pode utilizar aqui na rotina da micro, tá? Essas daqui, que são as metodologias de detecção de alguns, como é que eu diria, genes de resistência. Então, deixa eu fechar aqui que deu problema. Então, aqui... Sânia, onde que eu ligo esse troço aqui? Espera só um pouquinho, Gessé. Tá, tudo bem, doutor. Na gravação, mas paciência. Esqueci da bateria do computador, desse detalhe técnico.
Então, ó, Gessé, pronto, rapidinho já liguei aqui. Aqui, ó, outras metodologias que a gente pode usar para detectar alguns genes de resistência, tá? Então, além de identificar, também vai detectar. Acredito também que você vai ter oportunidade de ver esse aqui, que é o mal de Toff. Não sei se você está enxergando meu pointer aqui, ó. Esse é o mal de Toff, tá? Que ele identifica, ele pode detectar algumas características, né, de proteínas, de mecanismos por exemplo, de enzimas envolvidas em mecanismos de resistência, como as carbapenemases, né, beta-lactamase de amplo espectro. Então, tem uma chance aqui de detectar um método rápido, né, de última geração aí, mecanismos específicos de resistência, tá? E outras possibilidades é a gente avaliar o genoma total das bactérias, né? Fazer amplificação de genes específicos, como esse aqui, que é o GeneXpert, e também sequenciamento genético total dos micro-organismos, onde a gente consegue avaliar genes de resistência, a expressão de resistência também de genes bacterianos, tá? Então, existem metodologias diferenciadas aí, novas tecnologias que têm proporcionado um ganho gigante do ponto de vista de tempo, né? E aí o pessoal, mesmo essas normativas, o EUCAST, por exemplo, quando você está falando de um protocolo, por exemplo, de sepse, né? Casos graves que vocês, clínicos, precisam, né, entrar com uma estratégia o mais rápido possível, a gente tem hoje alguns protocolos para otimizar. Então, a gente associa, por exemplo, o MALDI, né, com uma técnica de disco difusão, e a gente consegue fazer rapidamente, em até 8 horas, a identificação da bactéria e o antibiograma, tá? Então, eu tenho alguns protocolozinhos diferenciados aí, que lá no site do EUCAST, depois, se você quiser, te passo essas dicas, para você ter rapidamente esse resultado de identificação com antibiograma, tá? Então, tem alguns protocolos bem interessantes que o pessoal está investindo aí esforços para padronizar, tá bom? Ó, para a gente fechar, só lembrar, controle de qualidade é super importante, tá? Eu deixei pontuado aqui, mas essa é como é que eu diria? Eu gosto de dar bastante ênfase para o pessoal da bancada, né? Porque a gente precisa fazer controle de qualidade. A gente tem o que a gente chama de controle de qualidade interno da rotina, que a gente faz isso rotineiramente. Então, tem teste que a gente faz todo dia, tem testes, por exemplo, no antibiograma, a gente precisa reproduzir, fazer essas cepas pelo menos semanalmente, né? Ou quando você muda o lote de um meio de cultura, o lote de um disquinho, né? Toda vez que tem uma mudança do ponto de vista de insumos, você tem que testar, tem que usar essas cepas, né? Que são cepas específicas, aquela que eu mencionei para você, a TCC, para você ver se está tudo certo, tá? Se eu faço um método específico no laboratório para detectar, por exemplo, uma carbapenemase, para detectar uma ISBL, eu também tenho que fazer um controle de qualidade, que a gente chama de controle de qualidade estendido, tá? Então, teste de sensibilidade, ele só pode ser liberado, Gessé, se a gente tiver uma validação por esse controle de qualidade, tá? E para isso, ó, a gente compra as cepas ATCC. Então, essa daqui é a coleção que eu falei para você, né? A gente compra cepas padrão. A gente usa bastante a ATCC, que é essa daqui, ó, que é uma coleção de culturas americanas, né, que elas foram tipadas, então a gente conhece exatamente o comportamento dessas bactérias, mas a gente tem outras coleções, tá? Tem coleção germânica, francesa, a gente tem inglesa, então a gente tem várias coleções, né, de bactérias que a gente pode comprar e diferentes fornecedores. Então é importante você escolher um fornecedor confiável, que vende as cepas que realmente são comercializadas aqui por essas diferentes como é que eu diria, grupos aqui de fornecimento de ATCC, tá? De cepa padrão, perdão, tá bom? Tá bom. E olha, essas cepas, GC, a gente também tem dentro do documento, né, do BRCAST ou do CLSI, a gente também tem que validar. Então, o que eu falei para você, como é que a gente valida essa bactéria, né, que a gente comprou? Então, essa, por exemplo, é uma tabelinha que ele, inclusive, fala para você, ó, quais cepas você tem que ter no seu laboratório. Então, eu falo, pessoal, você vai montar um laboratório, você tem que olhar o documento. Então, o que eu preciso de controle de qualidade? Se eu vou testar e eu vou isolar todas essas bactérias, então conheça a sua epidemiologia, né? Conhecer a epidemiologia, tem que comprar essas cepas ATCC aqui, tá? Ah, vou testar alguns antibióticos diferentes, específicos, por exemplo, preciso testar muita colistina, polimixina B, porque está sendo muito utilizado, os médicos estão precisando desse resultado para começar a prescrever. Então, tem que adicionar algumas cepas padrão, né? Tem que comprar, adquirir, para você conseguir testar e validar isso no seu laboratório,
tá? Depois que você testou essas cepas, né, o que você faz? Você vai numa tabela e vai olhar, tá? Essa é do documento norte-americano. Então, você olha o fármaco que você testou, né? Fez disco de fusão? Fiz. Para qual bactéria? Ah, eu escolhi essa daqui, ó. Comprei essa Escherichia coli, a TCC 25922. Então, vai lá e vê o tamanho do halo. Olha, o tamanho do halo, se você testar a micacina, tem que dar entre 19 e 26. Deu entre 19 e 26? Pronto, está validada a micacina para aquele meio de cultura, para aquele lote de insumos todos que você comprou, tá? E é assim que a gente valida. Então, a gente tem o resultado esperado, que está todos nesses documentos. Então, esse daqui, por exemplo, das cepas mais, né, comuns que a gente usa aqui como controle. Aqui, ó, tem uma tabela específica para cepas que a gente compra para avaliar mecanismos específicos de resistência, tá? Então, olha, ISBL do tipo CTXM, aqui, por exemplo, a KPC, tá? Aqui, por exemplo, a AMPC, aqui, Staphylo produtor de penicilinase, mas não é MRSA. Então, a gente compra essas bactérias, tá? E a gente vem aqui e olha na tabela o resultado esperado, certo? Então, tem que cair nesse intervalo. Se caiu, você validou o seu teste, tá? O BR-Cache tem a mesma coisa, a informação só muda um pouquinho, porque ele tem aqui, olha, quando você faz o MIC, ele tem um valor esperado, e ele tem um valor aceitável. Então, por exemplo, fiz o MIC para micacina, para uma pseudomonas, essa daqui, o que eu espero? Que esse MIC dê 2, tá? Mas se ele caiu entre 1 e 4, tá aceitável, tá liberado. Então, você validou o teste, tá bom? Então, os dois documentos, eles validam, né? Eles dão todas essas regrinhas e os laboratórios têm que olhar, têm que fazer esse controle semanalmente, quinzenalmente, né, ou mensalmente. Isso tem que ser feito para validar o teste e você liberar um exame de qualidade. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida? Não, por agora está tudo bem. Agora só. Então, tá bom. Almir, se você quiser encerrar, fica tranquilo aí, pode encerrar minha gravação. Tá, pode deixar que eu encerro aqui depois. Podem sair tudo, tá? Tá bom, obrigada. Falou. Gessé, se precisar de alguma coisa, né? A Sânia tem o meu contato, né? Você vai estar aqui à tarde, eu não vou estar, mas precisando de alguma coisa, pode entrar em contato com as meninas, elas passam meu e-mail, pode mandar um e-mail para mim. Bom, eu estou à disposição aí. Porque quando a gente vê na prática, tudo fica melhor, viu? Muito obrigado, doutora. Imagina, não por isso. Tá bom? Gente, obrigada, então. Um bom final de semana para todo mundo. Acho que o link é outro agora, né, Sânia? Então tá bom. A próxima aula já é outro link, tá? Tá bom, obrigado, doutora. Eu vou entrar. Nada, obrigada a você. Almir, obrigada aí pelo apoio. Tá bom, Sânia, obrigado. Pablo, bom dia e obrigada. Beijo, gente. Obrigado a você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.